Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhakti Simati Hridayananda Das Goswami Namine. Namaste Guru Saivan Midase Prabhupada Pramada Dustasiddhantanasi. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Então nós estamos dentro do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. E nós estamos dentro do 11º canto, 28º capítulo, no verso 23, e Krishna tem falado sobre um tópico muito importante. A gente tem falado de Jnana Yoga, é um tipo de yoga do conhecimento, a sabedoria, uma técnica do yoga para você se libertar do sofrimento, da matéria, da reencarnação, através do conhecimento, Jnana. E a gente tem batido bem na questão central disso tudo, que é a identificação da alma com a matéria através do falso ego. Então Krishna tem falado sobre isso longamente, e agora a gente vai começar com um verso bem importante, onde Krishna vai começar a concluir essas explicações da diferença, né, da diferença da alma com o espírito, da alma com a matéria, da diferença da matéria com Deus, para você conseguir então resolver essa falsa identificação, esse falso ego, a identificação com o corpo. Vamos lá, verso 23. Evam sputam brahma viveka hetubim parapavadena visharadhena Chitatma sandebam uparameta swananda tushto kilakamukebhyam Evam sputam brahma viveka hetubim parapavadena visharadhena Chitatma sandeham uparameta swananda tushto kilakamukebhyam Evam, dessa forma, sputam, claramente, Brahma, da verdade absoluta, o Brahman. Viveka hetubi, por argumentos lógicos e discriminadores, para da falsa identificação com outras concepções, apavadena, por refutação, visharadhena, perita, chitva, extirpando, Atma, considerando a identidade do eu, Sandeham, dúvida, Uparameta, deve desistir, Swa Ananda, em seu próprio êxtase transcendental, Tushta, satisfeita, Akila, de todas, Kamuk, Kepya, os elementos de Kama, da luxúria. Bem interessante, vamos ver aqui a tradução. Dessa forma, entendendo claramente a posição única de Brahman, da transcendência, aqui traduzido como a verdade absoluta, por meio da lógica discriminadora, aqui está escrito Viveka. Então, vou só retraduzir que fica legal vocês que estão acompanhando os termos em sânscrito. Entendendo claramente a posição única do Brahman através de Viveka, deve-se refutar com perícia a falsa identificação com a matéria e extirpar todas as dúvidas sobre a identidade do eu. Satisfeito no êxtase natural da alma. Olha que legal, a palavra aqui é Swananda. Sua Ananda. Sua, né, igual ao português, ficou sva, sua, ficou igual Ananda. Bem-aventurança, êxtase espiritual. Então, satisfeita no seu Swananda, no seu êxtase espiritual, a pessoa deve desistir de todas as ocupações, e aqui está Kila Kamu Kebhya, Kama, todas as atividades luxuriosas, aqui traduzido, dos sentidos materiais. Então, bem legal esse verso, vamos lá. Bom, Krishna está falando o seguinte, você, através de Viveka,
que esse termo tão importante do yoga, viveka, distinção, saber distinguir as coisas, entender as coisas claramente, né? Na verdade, viveka nada mais é do que entender as coisas claramente. Quando você entende o assunto, você tem viveka, você sabe, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo, isso aqui, aquela outra coisa. Então, essa compreensão clara acerca das coisas, viveka. Claro que especificamente aqui, viveka, essa distinção de quê? Matéria e espírito, né? A gente falou sobre isso na aula passada. Então, aí a palavra aqui, Brahman. Então, você tem que usar o viveka. Com viveka você consegue tirar Brahman. Você consegue separar Brahman, que é a palavra para transcendência, para espiritualidade, o espiritual, a energia transcendental, a transcendência, tudo isso, né, todas essas são boas traduções para Brahman. Então, com viveka, com esse poder de distinção, discriminação, você separa, na sua compreensão da realidade, a transcendência da matéria morta, da energia material, essa energia material aqui que, né, na qual a gente está aqui inserido, que a gente está assistindo, onde a gente está, o nosso corpo é feito disso, tudo isso aqui, matéria. Mas eu, consciência, sou Brahman, você, consciência, é Brahman. Deus, Brahman, toda a transcendência, Brahman. Então, como Krishna fala na Bhagavad Gita, eu tenho duas energias. Eu tenho energia espiritual, energia superior, e eu tenho essa energia inferior dos gunas, da matéria, né? Tem duas energias. Então, viveka, eu vou saber distinguir as duas. Ótimo, vou usar viveka. Com isso, eu vou também usar argumentos lógicos, eu vou pensar. Aqui tem um elemento de pensar, filosofar. Isso aqui é Jnana Yoga. Jnana Yoga é você usar a kuka, é um sistema de libertação espiritual. Você vê que a gente não falou uma vez aqui a palavra fé. Interessante, né? Se você comparar com o sistema abraâmico. Aqui não tem uma vez a coisa de fé e não tem nada de ritual. Olha só, a gente está numa realidade diferente espiritual. Porque aqui é um outro sistema, aqui é um sistema para você que gosta de pensar, para você que tem kuka. Isso aqui é para você usar a cabeça, a inteligência. Aqui você está usando o poder de argumentos lógicos, discriminação, conhecimento, jnana. Não tem? A gente não falou de fé, não falou de ritual, né? Não. Jnana, pensa. Então você consegue se libertar espiritualmente pensando com o conhecimento correto, usando a lógica, usando o bom senso. E aí você viveka, vai distinguir. Então, com esse processo, você vai conseguir superar a falsa identificação. Esse é o tema do capítulo todo, né? O falso ego. Falso identificação, que era o falso ego, lembra? Falsa identificação com a matéria. Quando eu penso que eu sou o corpo, que eu sou brasileiro, que eu sou homem, que eu não sou... Aí todas aquelas falsas identificações. Bem fácil você saber o que é falsa identificação, né? Tem aquela técnica simples que eu já passei para vocês, mas vou repetir aqui. Pensa só, 100 anos atrás você era isso, daqui a 100 anos você vai ser isso, né? Tirando aí milagres da medicina moderna que você vai ficar vivendo, né? Digamos que a medicina é essa que a gente conhece de hoje. Ou seja, qualquer identificação, vem cá, essa identificação é válida para 100 anos atrás? Ela é válida para daqui a 100 anos? Não? Então isso faz parte do meu falso ego. Simples. Qualquer coisa que perde validade, assim, voltando no tempo ou avançando no tempo, pronto, você sabe que isso é temporário, é a própria definição da ilusão, que é temporária, é real, mas é temporário. Então, é limitado, é temporário, então não é eterno, não sou eu, porque eu sempre existi. O eu que está dentro desse corpo, né? A gente aprende através de Jnana Yoga. Então, separa as coisas. Então, quem só é esse que está pensando, esse que está identificando? Esse o eu eterno. Então, a gente separa. E aí, olha só que legal. A gente faz isso de forma perita, ele usa essa expressão Vicharadena, você faz isso de forma, né, seriamente, você estuda aqui esse capítulo, esse assunto, e você seriamente chega então nessa conclusão, e aí com isso
você consegue ter certeza da identidade do eu. Você tira as conclusões falsas, tira as identificações falsas e você vai chegar na verdadeira compreensão do seu verdadeiro eu. Essa é a proposta de Jnana Yoga, ok? Bom, olha só que legal, vai ficar melhor. Agora, com isso, quando você chega lá, quando você entende quem você é, aí você então entra em contato com o seu verdadeiro eu. Esse é o propósito da espiritualidade. A autorrealização, quem sou eu de verdade. Então, quando você entra em contato com o seu verdadeiro eu, você sente ilimitado prazer. Isso é mencionado na Bhagavad Gita várias vezes, mencionado aqui no Uddhava Gita já várias vezes, e aqui de novo o Krishna está falando. Então ele fala que nessa situação, o que vai acontecer? Você vai ficar em Swananda. Você vai experimentar o êxtase de ser. Eu sou. Você viu que aqui a gente não está, aqui é diferente. O próximo capítulo é Bhakti Yoga. Mas aqui o tópico é bem Jnana Yoga. Em Jnana Yoga, a gente não está falando do prazer de conhecer e amar Deus, Krishna, todo atraente. Não, a gente não entrou nisso ainda. Isso vai ser melhor ainda, mas não é nem isso. Não é o prazer de servir, não é o prazer de amar. Não, nem chegou nisso. Isso é verdade também. Mas em Jnana Yoga, o papo é assim, não, olha só se você entender, conhecer sua verdadeira natureza, você vai entrar em contato com o seu verdadeiro seu. E esse contato de você com você, esse levantar do véu da ilusão, de você quebrar as correntes da sua falsa identificação com a matéria, essa plataforma que você vai atingir, isso já vai te dar ananda, além de felicidade, é felicidade ilimitada. Krishna fala, sabe, traduzido consciência jubilosa. Krishna fala ilimitada felicidade. Então os termos são assim, é Swananda. Então pensa assim, né? Bem-estar, felicidade, êxtase, bem-aventurança. Só de você ser você, de você estar de novo em contato consigo mesmo. Então ele fala, e aí então com isso, né, nesse êxtase natural do ser, do eu sou, só disso, nem de novo, nem ainda em Bhakti e devoção, não, só no eu sou, você então naturalmente deve desistir de procurar, de agir, de sair do seu caminho para buscar prazer só material. Você deixa de ser um materialista, naturalmente. Aqui a palavra kama, que eu não gosto da tradução de luxurioso, é uma tradução ruim, mas kama, a palavra kama, é K-A-M-A, você já ouviu falar do Kama Sutra, né? Então, kama significa qualquer prazer sensorial, onde você desvia do seu caminho procurando prazer sensorial. Claro que a gente tem prazer sensorial sempre, natural, né? Respirei, é legal respirar, né? Comi, é legal comer. Fui no banheiro, é legal poder evacuar, é legal tomar um banho, é legal ir para a cachoeira, é legal caminhar. Então, a gente tem prazer sensorial toda hora, né? Então, obviamente que não tem como você, às vezes fica o neófito, fica assim, não, mas aí como é que faz? Eu não posso, né? Não posso fazer nada, não posso, né? Não ter nenhum prazer. Boa sorte, não vai ter como você, não vou ter nenhum prazer, eu vou ficar... Não tem como. Entendeu? Aí você vai ficar o quê? Você vai virar um masoquista? Não, não é isso. Então mas não é você não sair do seu caminho, é você não, tipo, agora eu vou precisar buscar prazer aqui fora, na matéria sensorial, porque está vazio aqui dentro. Isso é que acontece com o materialista, né? O materialista está vazio, está oco. Então, como está tudo oco, aí precisa buscar o prazer na matéria, na agitação, sabe? Tem que ser de fora para dentro o prazer, para o materialista. Já o espiritualista, não. Já conectou, está ligado na tomada lá, já está no 220 lá, direto a Ananda, Swananda, porque é meu prazer. Olha só, eu naturalmente sou um ser em êxtase, porque essa é a natureza da alma.
Tem 3 palavrinhas, já deve ter ouvido talvez. Sat, Chit, Ananda. São 3 palavras que descrevem a natureza de Deus e das almas. Sat, Chit, Ananda. Sat, eterno, sempre existente. Chit, consciente. Ananda, essa palavra aqui, Ananda, bem-aventurança, êxtase, prazer. Você é isso. Então, quando você está em contato com você naturalmente está experimentando Satchitananda, porque você é Satchitananda. Você não precisa buscar Satchitananda, você é. Você só esqueceu. Você só está desligado da sua identidade como Satchitananda. Mas você precisa se reconectar com a sua autorrealização. Esse é o processo do yoga. Especificamente aqui, Jnana Yoga. De você se reconectar com quem você é. Então, nesse processo, naturalmente, você está já em êxtase, em felicidade, paz, tranquilidade, harmonia, todas aquelas sensações positivas e boas. É natural. Seu, não é artificial. Você não precisa, não, eu vou ficar feliz se, a tal da felicidade condicionada do paradigma da fantasia. Eu vou ficar feliz se eu conseguir aquela coisa, eu vou ficar feliz quando eu comprar aquele negócio. Não precisa. Isso é kama. Isso é kama. Ele falou, não, naturalmente, então você vai entrar em Swananda, você vai se conectar com o prazer do ser, do eu, de quem você é, e você, portanto, não vai precisar ficar correndo atrás mais do prazer externo, do prazer material. Deu para entender? Muito legal, né? Verso 24. O corpo material, feito de terra, não é o verdadeiro eu, nem o são os sentidos, os semideuses que os presidem ou o ar vital. Tampouco é o ar externo, a água, o fogo ou a mente. Todos esses elementos não passam de matéria. De modo semelhante, não se podem considerar que a inteligência, a consciência material, o ego, os elementos éter ou terra, os objetos da percepção sensorial, ou mesmo o estado primitivo do equilíbrio material, o pradhana, são a verdadeira identidade da alma. Ok? Então Krishna assim, olha, vamos voltar para o básico aqui, vamos falar o que é o básico. Vamos falar o que você não é? Porque se eu falar o que você não é, aí você vai tirando, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, aí você vai chegar no que é. Então ele faz essa listinha bem completa aqui. Então vamos lá, o corpo material, ok, não é você. Ok, básico, lição número 1 da espiritualidade. Primeira coisa que Krishna ensina na Bhagavad Gita, você não é o corpo, você não é o corpo, você não é o corpo. Ah, mas os sentidos, de repente eu não sou o corpo, mas não, você também não é os sentidos. Tem os semideuses, é dito na cultura védica, é um pouco complicado isso, mas que tem entidades da natureza que controlam os sentidos, né? Eu consigo enxergar, mas você consegue enxergar, tem um departamento de enxergar. E aí tem então uma entidade que administra esse departamento, um semideus. Ok, então não é isso também. Ou o ar vital. Você fala, não, eu sou o prana, porque o prana é a força vital do corpo, né? A força, digamos, bioquímica do seu corpo, né? Bioquímica, eletrobioquímica, enfim, essa força vital, a força que flui, né, pelo corpo. Que se você trabalhou já com medicina chinesa, eles botam lá, né, as agulhas, a acupuntura, para fluir de novo a energia de forma correta. Se você já fez quiropraxia, também para alinhar a coluna, né, para o fluxo da luz fluir pela coluna. Enfim, então essas tradições todas tinham sempre essa ideia, né? Claro, a Ayurveda também, você vai fazendo a coisa para a energia fluir bem. E aí quando você tem doença é porque, né, não está fluindo a energia, está presa, enfim. Então esse conceito, né, e na medicina moderna, obviamente tem coisa rodando, né, tem energia, tem os nervos, tem o sangue, enfim, então o oxigênio, então, essa energia vital, prana, então você também não é o prana, você, prana é uma coisa, assim, eu vejo que eu sou o prana, né? Não, você não é o prana também. Tampouco o ar externo, vai ver que eu faço parte desse todo, aqui do ar, aqui do espaço, não, também não é isso, nem água, nem fogo, nem mente. Isso aqui são elementos
né? Quando faz a listinha, quando Krishna faz uma lista do que é energia material na Bhagavad Gita, a listinha é assim, essa aqui é a listinha clássica, 8 elementos: terra, água, fogo, terra, água, ar, fogo e éter, desculpe. E aí, os 3 elementos sutis do corpo sutil, mente, inteligência, falso ego. Então, sempre são esses 8, essa listinha dos 8. Então, esses aqui são chamados 5 elementos grosseiros e tem esses 3 elementos sutis, assim que a gente traduz. Tá bom? Então, os elementos materiais, terra, água, ar. Na verdade, é terra, água, fogo e ar, desculpe. Depois éter, agora está na ordem correta. Terra, água, fogo, ar e éter. Pronto. E aí, mente, inteligência e falso ego. Então, ó, ele está indo pela listinha toda, ó, você não é esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, ele está indo pela lista completa. Ou a mente. Todos esses elementos não passam de matéria, energia material, Krishna explica, né? De modo semelhante, não se pode considerar que a inteligência, que aí, né, faltou a inteligência, a consciência material, o ego, Ahankara, o falso ego, os elementos éter-terra, repetiu terra e agora mencionou o éter que não tinha falado. Os objetos de percepção sensorial, porque aí tem mais, quando faz uma listinha dos componentes da realidade, lembra que a gente fez? Sankhya. Aí um dos elementos da energia material são os objetos de percepção dos sentidos, né? Outra categoria de análise da matéria. Então, também não é os objetos de percepção sensorial ou mesmo o estado primitivo do todo, assim, aqui está escrito como né, a gente já chamou isso de pradhana, é aquele estado antes da matéria se manifestar, né? A gente fala pradhana, assim, a totalidade das coisas. Aqui está como samyam, ou seja, mas tem outros termos, samyam, pradhana, enfim, e nem tipo a matéria na sua essência primordial também não é você. Bacana, então Krishna deixou tudo bem claro. Ok, verso 25. Para quem compreendeu bem minha identidade pessoal, agora Krishna está falando dele. Para quem compreendeu bem minha identidade pessoal como a divindade suprema, que crédito haverá se seus sentidos, meros produtos dos modos materiais, estiverem perfeitamente concentrados em meditação? E, por outro lado, que censura merecerá ele caso aconteça de seus sentidos ficarem agitados? De fato, que significa para o sol o ir e vir das nuvens? Olha que interessante esse verso, muito interessante. Krishna está dizendo o seguinte, olha, se você conseguiu entender a natureza de Deus, se você entendeu, Krishna fala aqui, mat, né? Ele fala assim, bhave, o meu ser, se você conseguiu entender a natureza de Deus, você entendeu claramente, não só a sua natureza espiritual, mas você entendeu a natureza de Deus, porque quando você entende a natureza de Deus, você tem que estar, você não consegue se entender sem entender a natureza de Deus. Porque se você pergunta assim, não, mas quem é você em última análise? Ah, eu sou uma alma. O que significa isso? Ah, eu sou uma centelha de Deus, da alma suprema. Ah, então agora pronto, agora acabou. Se você parar em alma, ficou incompleta a coisa, né? Ah, você o quê? Uma parte de quê? Né? Alguém pode falar, você é uma parte de quê? Você é o quê? Qual relação que você tem com o todo? Aí você não sabe? Ah, não, tem um monte de pequenos eus que nem assim, a gente não tem nada. Não faltou a conexão final, né? Faltou o conceito último. Então, você tem que entender Deus para você se entender corretamente. Então, ok, entendi a natureza de Deus. Aí Krishna fala, olha que legal que ele fala. Para quem compreendeu bem a minha identidade pessoal como a divindade suprema, que adianta se seus sentidos, que são produtos da matéria, estão perfeitamente concentrados em meditação? Entendeu? Você já entendeu a coisa última
O que importa se um aspecto material ligado ao seu eu eterno está num estado ou em outro? É isso que ele está dizendo. Então, se eu estou lá em perfeita meditação, meus sentidos... É tudo matéria. Meus sentidos são materiais, concentrados, mente material, inteligência material, tudo é material. Então, o que interessa o alinhamento da matéria se eu já compreendi a natureza eterna de Deus? Se eu já estou, aí vai entrar, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no próximo capítulo em Bhakti, né? O que adianta? Você está vendo aqui o poder de Bhakti. Por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita de todos os yogis, aquele que está em mim, refugiado em mim, é o mais elevado de todos. Você vai ver que o poder que vai dar. Por isso que nos Yoga Sutras diz, né, que a perfeição da perfeição do yoga é você ter Ishvara Pranidhana. Isso você vai ver que, se você já entendeu Deus, o que você está fazendo na matéria, qual o valor que isso tem? E também o contrário, se deu uma agitada nos sentidos, os sentidos não estão alinhados, qual o problema com isso? Interessante, né? Interessante esse verso. Né? Aí ele dá assim, esse exemplo assim, de fato, o que significa para o sol o ir e vir das nuvens? Então o sol está lá, todo poderoso, né? O astro lá, sol. Aí vem uma nuvem. Ele afeta o sol, o sol vai ficar muito chateado porque passou uma nuvenzinha em cima da sua casa. Ele está lá iluminando, né, o sistema solar todo. Literalmente o universo todo, porque você consegue ver o Sol de outro, né, outro sistema solar. Então ele está lá com umas estrelas, vendo de bilhões de anos, de milhões de anos. Você está vendo lá, ele está iluminando o universo, aí passa uma nuvenzinha no topo da minha casa, aí, que diferença que faz? Nenhuma. E se não tem nuvem, aí está perfeito, o Sol brilhando. O que isso tem a ver com o Sol? Também não tem muito a ver, entendeu? É tão insignificante. Muito interessante isso que está dizendo, então, assim, que nessa perfeição de Jnana, quando você está totalmente iluminado, totalmente certo, iluminado, vendo a realidade divina da sua natureza eterna, de Krishna, a divindade suprema, o que importa se às vezes dá um tilt aqui, seus sentidos, sabe, ficam agitados, ou se você está... Não importa, por isso que a gente não tem... Por isso que na tradição não tem esse foco, que tem outras tradições que não têm Bhakti, que não têm a compreensão de Deus, que são caminhos ateístas. Por isso que nesses outros caminhos, aí fala muito disso, porque parece que isso é a coisa mais importante, porque eles não entendem a importância última, o destino supremo. Então, para eles, o foco é só a nuvenzinha mesmo. Não tem o conceito de sol, então é só, não, o céu está claro, o céu está com nuvem, pronto, acabou, só tem isso, não tem o conceito último. Mas quando você tem o conceito último, aí claro, você quer se controlar, você quer ficar focado no seu Dharma, claro, você não vai dar corda para ser um maluco, para ficar, né, todo bitolado, maluco. Não, claro que você quer ficar no caminho, autocontrolado, tudo bem, você quer ficar no Dharma, você quer ficar pensando em Krishna, claro. Mas a gente não tem aquela coisa assim, rígida, estrita, de não, eu vou ficar, e por isso que não tem na tradição pessoal lá, vai ficar meditando 10, 12 horas por dia, 15 horas por dia, e todo mundo, é só isso que importa. Não. Por isso que na tradição o que valoriza é se você tem o conhecimento, Jnana, que leva a Bhakti. Esse é o ouro. Jnana que leva a Bhakti. Você pode ver a tradição toda, os mestres espirituais, voltando os séculos, Jnana, Bhakti. Aí você já tem o ouro. Perfeição absoluta, meditar, não é enfatizado. Você pode ver, pode depois, pensa aí, poxa, toda o Uddhava Gita aqui, 260 e tantas aulas, né? Fala de meditação, ok, mas não é o foco. Não é assim, na Bhagavad Gita, não é isso. Não é isso que eu passo para vocês por isso, porque não é o foco mesmo. Esse é o foco. Bacana, né? Muito legal, poderoso, né? A gente só leu 3 versos, mas poderosos. Vamos ler o significado? O devoto puro do Senhor é considerado eternamente liberado.
porque compreendeu perfeitamente a personalidade e morada transcendentais do Senhor e neste mundo vive ocupado em servir a missão do Senhor. Ainda que superficialmente tal devoto ou devota possa parecer agitado por acontecimentos do mundo material, enquanto desempenha a missão do Senhor, isto não muda sua posição elevada como servo ou serva eterna do Senhor. Assim como a posição elevada do Sol não muda quando ele é aparentemente encoberto por nuvens. Legal, né? Deu para entender, né? Muito bonito, muito poderoso. Então, gente, que esses versos consigam penetrar aí a sua consciência, entrar no seu coração, que você possa compreender a profunda importância desses ensinamentos. Que Krishna abençoe com essa compreensão. Hare Krishna.